Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, porque podemos contar com a família que o Senhor nos dá, seja ela de fato família sanguínea, podem acender as luzes, ou a espiritual. Glória a Deus por isso. E o Senhor tem nos abençoado. Inclusive agora no mês, tenho o privilégio aqui de no mês da família, de abrir o mês da família, contar aqui com a presença ilustre, né? Fico muito feliz, estou abençoado desde sábado, né? Com a minha mãe, que os irmãos já conhecem, e a minha irmã. Sim, a minha irmã está aqui. Soraya, eu vou te fazer pagar mico. Fica de pé, por favor, para que conheçam a minha irmã. Isso, é melhor do que eu te chamar aqui à frente, né? Está aqui. Não é das mais altas, né, querida? Coisas de irmão, a gente gosta de fazer essa piadinha. Pode sentar. E é uma grande alegria poder contar com ela. A mãe também, aí já vi que já conhece muitas pessoas aqui da igreja. E realmente tem sido um privilégio. E esse é um mês especial para nós também. Mais para frente teremos também aqui, os irmãos vão poder conhecer meu irmão e minha cunhada. Eles também virão. Esse mês aqui o Senhor preparou um momento especial, não planejado, mas que acabou acontecendo. Estaremos nos reunindo mais uma vez. Isso é sempre um grande privilégio. E glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. Alguns irmãos falaram comigo durante a semana, repercutindo a pregação de domingo. E é interessante porque às vezes nós conhecemos por cima algumas histórias, nós conhecemos por cima alguns personagens, e quando nos aprofundamos, ficamos chocados com alguns fatos e como determinados personagens, ou melhor, todos os personagens bíblicos de fato, possuem ali seus problemas, dilemas, e muitos assustados com os problemas na casa de Davi. Semana passada, nós vimos aqui um drama e vimos muito do que aconteceu na casa de Davi com seu filho Absalão. E nós vamos continuar com mais um caso que envolve questões familiares. Precisamos entender que, de fato, o que acontece nas nossas casas ecoa não apenas naquele momento, mas na nossa vida. É por isso que o Senhor foi tão cauteloso e é por isso que nós fazemos questão de dizer que família é um projeto divino. As coisas que acontecem na nossa infância, a maneira como tratamos os nossos filhos, a maneira como somos criados, a maneira como fazemos as coisas, elas vão repercutir o resto das nossas vidas, para o bem e para o mal. Então é importante entendermos os exemplos, e a Bíblia nos dá exemplos em abundância. E o texto bíblico vai contando as narrativas, e nós vamos ali tendo a responsabilidade de destrinchar, de compreender o que está acontecendo, e assim tomarmos ensinamentos para as nossas vidas. E hoje nós vamos ver aqui mais um descendente de Davi. Dessa vez não veremos um filho, mas um neto. Nós estamos aqui na sequência e vamos ver no capítulo 12, a partir do versículo 1, aquele que vai suceder o trono, primeiro neto de Davi a subir ao trono. Então vamos falar de um personagem, de um nome um tanto quanto exótico, para variar um pouquinho, Roboão. Esse é um dos nomes bíblicos que eu particularmente nunca vi ninguém com esse nome. Se alguém conhece algum Roboão, depois me comunique, porque eu não conheço. E na nossa cultura, na nossa linguagem, Roboão daria muitos memes, né? Então não é um nome assim que é muito usual. Mas diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1, 1 Reis, capítulo 12, eu vou ler aqui na NVT. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nabate, soube disso, voltou do Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão, e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e dos impostos altos de seu pai, nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Versículo 5. Roboão respondeu: dê-me 3 dias para pensar.
depois voltem para saber a minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram, se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe dar uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a esse povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam, você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que o seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de ponta de metal. Versículo 12. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei que ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu os tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nabate, por meio do profeta Aías de Siló. Então, muito bem, chegamos aqui a um ponto tenso na história do povo. Nós pulamos aqui um personagem importante, mas temos que falar dele, que é Salomão. E esse texto nos traz algumas informações a respeito de Salomão. Então, o reino continuava na casa de Davi. Salomão, e nós passamos um bom tempo estudando às quintas-feiras o seu livro mais famoso, que é o livro de Provérbios. Nós conhecemos essa história. O personagem é um personagem sempre lembrado com muito carinho e como um grande personagem, porque a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que existiu no seu tempo. Toda a habilidade que Davi teve para pacificar o povo, para fortalecer para fortalecer o reino, para aumentar, expandir, inclusive, ali a questão territorial, Salomão teve na habilidade diplomática. Davi é um rei muito bem sucedido militarmente, e Salomão é aquele que faz com que o mundo olhe para Israel de maneira diferente. As pessoas levavam ofertas, tributos. Salomão desenvolveu várias maneiras de que Israel conseguisse arrecadar muito dinheiro. É o tempo do reino de Israel de maior esplendor. Salomão foi muito marcado por isso, pela admiração com que as pessoas tinham na sua época, mas no final da sua vida, Salomão teve um grande problema. Nós vimos que Davi tinha ali uma problemática muito grande com suas mulheres, com os casamentos, com a quantidade de esposas, e isso fez com que a sua família fosse uma grande tragédia. Essa é a grande realidade. Nós vimos isso na semana passada. Salomão não teve os problemas de violência, os problemas até mesmo de incesto que Davi teve, mas Salomão também carregou um grande problema na sua vida, que também estava ligado com as mulheres. O que nós vamos observar é que algo que começa com Davi, vai passando as gerações e vai ampliando o problema. Um pouquinho no capítulo atrás, no capítulo 11 de 1 Reis, nós vamos ter a seguinte declaração de Salomão. 11, a partir do versículo 1, diz o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hetitas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com as mulheres dessas nações, pois desviarão o seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total,
casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. Elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor com seu pai Davi, como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos amonitas. Esse é o final de vida de Salomão. Final que nem sempre é lembrado. Inclusive, fique tranquilo que talvez você pense, mas se ele terminou a vida assim, o livro de Provérbios, Eclesiastes, é um livro, então, que a gente não deve levar em conta. Deve sim. Primeiro que estamos falando de uma vida inteira. O texto é taxativo. Sim, é até assustador quando nós olhamos esses números de Salomão. Quando nós falamos aqui, na hora que eu li, eu vi um bochicho, né? A pessoa assim, nossa, alguns dão aquele sorrisinho de lado, talvez alguns tenham até pensado ali, eita, homem forte, 700 esposas, 300 concubinas, esse homem teve, no decorrer da sua vida, 1000 mulheres, de maneira oficial, e inúmeros filhos. E o resultado disso, apesar das brincadeiras e memes, é o seguinte, uma tragédia. Eu já falei e repito aqui, domingo após domingo, e vou continuar repetindo. O fato da Bíblia nos mostrar determinadas situações não significa que a Bíblia concorda. Muito pelo contrário. Ela mostra que não dá certo. Davi teve problema com um número infinitamente menor de mulheres. A casa de Davi foi uma loucura. E você imagine, então, como Salomão administrou essa sua família. E aqui algumas observações que não vão amenizar o resultado final, mas sim, Salomão entendeu e usou com muita habilidade uma maneira da época de selar acordos de paz territorial e até financeiros, através de casamentos. Salomão casou com mulheres do mundo inteiro ali. Em cada lugar, Salomão tinha um acordo. E isso fez com que o rei se expandisse, foi um tempo de paz. Nós praticamente não temos relatos de guerras no tempo de Salomão. Mas isso fez com que no final da sua vida, a coisa acabasse. Precisamos entender, e ali eu já vi muitas vezes, e muitas pessoas inclusive comentando, que o importante não é como você começa, mas é como você termina. Inclusive, sei aí daqueles que têm um determinado amor pela corrida e sabem que nem sempre aquele que começa uma corrida todo empolgado, dando o pique total, vai chegar bem no final. Na verdade é o contrário, a não ser que seja uma corrida de 100 metros, que aí você tem que ser mesmo um fenômeno. Essas corridas longas, elas precisam que a pessoa não só comece bem, mas que ela consiga terminar. E o que nós estamos vendo a respeito de Salomão é que o fim da vida dele foi uma grande tragédia. Concessões têm o poder de destruir as nossas vidas. Aquilo que começou como uma concessão lá com o seu pai, e aqui entrando nessa questão da família, o que nós vamos passando. Salomão é filho de Betseba. Os irmãos lembram quem é esta mulher? Betseba é a mulher fruto de um dos momentos mais vexatórios da vida de Davi. Era a mulher do seu grande amigo Urias, aquele que era da sua guarda pessoal. Salomão não é o filho do ato, do pecado, aquele morre. Mas Davi continua, ela se torna esposa de Davi. Salomão cresceu naquela família completamente desestruturada. Salomão cresceu vendo o seu pai envolto sempre com questões de mulheres, e ele pegou aquilo para ele.
Os nossos filhos e filhas absorvem o que nós somos. Nós absorvemos o que nós recebemos também na nossa infância. É por isso a necessidade de estarmos vigilantes constantemente diante do Senhor. Às vezes a gente não sabe e fica ali meio perdido, achando que as coisas acontecem por acaso nas nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos netos, como se de repente o diabo chegasse ali no canto e soprasse e ele se desviasse. Não é bem assim. As coisas acontecem no dia a dia, na maneira como eles vão vendo que nós respondemos, que nós caminhamos. É dessa maneira. Nós não aprendemos a ser mentirosos do nada. Nós não desenvolvemos o pecado da inveja e do orgulho simplesmente pelo pecado de Adão. Nós aprendemos isso, e muitas vezes na infância. E nós podemos estar passando coisas assim para os nossos filhos. Os nossos filhos vão acompanhando o nosso comportamento. E Salomão acompanhou esse problema e potencializou, ele aumentou a situação. E o grande problema, e nós temos aqui, a Bíblia ela é certeira, ela diz, Salomão ignorou. A lei já previa isso. Os reis não deveriam juntar para si muitas mulheres, muito menos se casar com as estrangeiras. No Novo Testamento a gente vai ter uma expressão que irrita muita gente, que é julgo desigual. As pessoas ficam assim meio, porque envolve essa questão. A Bíblia nos aponta, se nós vamos seguir ou não, o problema é nosso. Mas qual é o grande problema? Porque as outras mulheres, e o texto diz que já com Salomão, e aí a gente começa a pensar numa determinada linha de concessões. Salomão é uma pessoa sábia. E eu imagino que Salomão não tinha muita paciência. Aí a gente tem que, se Salomão era um bom administrador, administrar a paz numa casa com uma quantidade dessas de pessoas, e aí estou falando, obviamente, são palácios, é muito provável que no decorrer da vida, conforme Salomão ia amadurecendo, e sua paciência ficando curta para determinadas coisas, Salomão foi dando concessões. Então, no começo, Salomão simplesmente permitiu. Tudo bem, você quer aí, faz o culto que você quiser aí, está aí, tudo bem, não tem problema. Pode adorar o seu Deus. É provável que depois, com o passar do tempo, aquele pedido que era simplesmente para se ter a permissão de se adorar uma divindade estrangeira no reino do Senhor ali, no povo de Israel, é bem provável que esse pedido foi para que existisse um local específico. E é essa narrativa que a gente vê no texto. Ok, então pode ali, vai e faz em tal lugar o seu lugar de adoração, vão lá. É mais ou menos aquelas vezes que, às vezes, aquelas situações em casa, quem é casado vai entender, você não quer brigar. Então, você deixa para lá, não, tudo bem, tá bom, faz esse negócio aí. Ou com o filho, às vezes a criança chega ali, pai, deixa. Aí você não está querendo muito prosseguir naquilo, você nem está entendendo direito o que a criança está pedindo. Aí você vira e fala assim, tá bom, vai, pode fazer. Aí depois começa a gritaria, Você deixou? Eu falei, não, o que eu deixei? Aí é que você vai entender o que aconteceu, mas a concessão foi gerada. E lá no final, já com Salomão idoso, Salomão não apenas permitiu, como o texto diz, que Salomão acompanhou. Cuidado com as concessões. Cuidado com a maneira como nós vamos abrindo a nossa guarda. Nenhuma tragédia simplesmente começa e acontece do nada. Eu gosto muito de acompanhar um canal aí sobre coisas de aviação, e a Nívia já falou que eu tenho uns gostos meio exóticos, e esse aí, ele explica os grandes acidentes aéreos,
E aí eu falei assim, nossa, mas você fica acompanhando esse canal? Eu falei, eu fico. E quando você for voar? Eu falei, eu oro, tomo um draminha, alguma coisa do tipo, a gente segue, né? Não tem problema, paciência. Mas eu acho interessante o jeito dele contar, porque ele diz que acidentes aéreos não acontecem do nada. São uma grande corrente, os elos vão se fechando. E aí, quando ele vai contando determinado acidente, ele começa a contar a história, falar, aqui nós temos o primeiro elo que vai gerar o acidente. E aí ele começa a contar, nomear, até que ele fala assim, e com isso, o avião caiu. Então, são sequências de atos, não é do nada. As tragédias na vida dos personagens e nas nossas espirituais, elas não acontecem assim. Elas são fruto de pequenos passos, de pequenas concessões, que vão gerando o afastamento. Ninguém se afasta de Deus de uma hora para outra. O coração de ninguém esfria do nada. São situações que vão crescendo, e de repente o estrago está feito. O que começa com uma, talvez, inocente, entre aspas, permissão, há, sei lá, 20, 30 anos atrás, termina com uma tragédia, um Salomão idoso, não só indo, mas o texto diz que ele ofereceu sacrifícios a outras divindades. Pastor, como é que Salomão pôde? Não subestime o poder de um coração corrompido. Um coração longe de Deus é capaz de fazer coisas que nós não acreditamos. E nesse cenário de afastamento, surge Roboão. Inclusive, esse texto, a única coisa bacana de Roboão, é porque Roboão é a prova bíblica de que eu posso me considerar ainda jovem. E eu vou explicar por quê. Porque Roboão começa a reinar com 41 anos. Exatamente a idade que eu tenho hoje. E a Bíblia diz que ele foi se aconselhar com seus amigos jovens, que eram da sua mesma idade. Então, ele é considerado na Bíblia como jovem. É o único fato positivo que eu achei nessa situação. Roboão cresce durante o reinado de Salomão. Ele acompanha todo o processo do seu pai. Ele vê absolutamente tudo. E aqui nós temos, o texto abre com um momento muito interessante do rei, porque Salomão havia morrido. E até este momento, a única troca de dinastia havia sido de Saul, porque Saul se afastou de Deus. E aí nós tivemos Davi, que foi um grande rei, mesmo com os problemas, e Salomão, que mesmo com essa questão espiritual, também foi um grande rei. Então as coisas em termos de política, de reino, estão normais. O sucessor é Roboão, não tem problema. Só que à medida que Salomão expandiu o seu luxo, quem é que sofria? Quem que sustenta luxos e a riqueza de um governo? Em qualquer regime do mundo. O povo. Não importa se é capitalista, se é socialista, se é monarquia, não importa. Quem sustenta qualquer governo é o povo. E Salomão tinha um custo para o reino absurdo. Primeiro é que imaginem o custo de sustentar a família real, onde só de mulheres eram 1000. Imagine a quantidade de filhos. E imagine sustentar esta família, eu não estou falando de sustentar com Bolsa Família. Quem gosta um pouco aí das coisas e sabe, acompanha, sabe que o Bolsa Família, ou o nome que é novo, eu não sei qual é o nome atual, que para quem recebe é um valor mínimo, para o governo é um absurdo, porque você tem aí milhares de pessoas. Imagina o custo daquela família real para o povo. O povo está cansado. O povo não está, assim, aquela empolgação de dizer, nosso rei é popstar, nosso rei aí é luxuoso, aquela admiração já tinha passado. É igual quando você compra um negócio novo com muitas prestações. Você vai comprar um carro aí em 48 prestações, até o 4º, 5º mês você está sentindo o cheiro de novo.
Do 6º mês, você começa a ver que o talão ainda faltam 40 meses. E aquela empolgação linda de quando você sai ali da loja, isso também vale para celular. Né? Você compra um celular aí há 24 meses, com 6 meses saiu a versão Plus. E o seu já está velho. Essa empolgação passa logo. E o povo estava cansado. O povo estava pagando muito imposto. E Salomão desenvolveu medidas muito interessantes no seu reinado. Salomão desenvolve o que Davi tinha ali com 3, 4, Salomão expande para um grande conselho. Roboão cresceu vendo Salomão administrar. E ele faz um negócio interessante, porque ele vai ser coroado, mas o povo quer uma audiência com o rei. E eles chegam para o rei e falam assim, olha, você vai ser o nosso rei, mas dá uma aliviada. Teu pai pisou muito ali, vamos equalizar as contas aqui, vamos dar um refresco para a gente. E Roboão faz algo fantástico. Tá bom, gente, então espera aí, me dá 3 dias. Eu vou reunir o meu conselho. Ó, sabedoria. Não vai tomar decisão sozinha? E ele reúne o conselho, e o conselho vira e diz para ele, ouve o povo. Se você escutar esse povo, eles vão ser fiéis a você até a sua morte. Escuta o povo, recebeu o conselho. Mas a narrativa ela é muito clara. Na verdade, Roboão já estava de decisão tomada. Ele não ponderou o conselho, porque imediatamente o texto diz que ele recusou o conselho. Ele ouviu os mais velhos, ele ouviu aqueles que eram considerados pelo homem mais sábio do mundo, dignos de aconselharem o rei. Ele pega aquele contexto, ele pega aquela informação, ele pega aquela dica e ele joga fora. E aí é outra reflexão. É impressionante como nós temos o poder de ignorar bons conselhos. É impressionante como nós gostamos de ouvir, na verdade, os conselhos ruins, porque ele escuta. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos informa, Roboão não quis saber, e Roboão foi reunir quem? Seus amigos mais próximos. Roboão foi reunir os parças, como diriam os mais jovens aí, que eram da sua idade, que cresceram com ele. Roboão já não queria, ele já vai querendo ouvir, com muito cuidado, eu falo isso aqui direto, cuidado com os seus conselheiros. Preste muito atenção quem são as pessoas que você escolheu para aconselharem a sua vida. Muito cuidado com os melhores amigos e amigas que não servem a Deus, porque eles vão nos aconselhar de maneira errada. E na maioria das vezes, nós vamos ouvir. Seus amigos dão um conselho horroroso, fruto daqueles que não tinham noção da realidade do mundo. Não, você tem que mostrar que você é melhor que seu pai. Você é maior que seu pai. Então, se o seu pai batia de um jeito, você vai bater de outro jeito pior. Eles precisam ter medo de você. Que tragédia de conselho. E sabe o que é pior? É o conselho que ele escuta. Ele gosta daquilo. Ele não está nem aí. Ele não fazia ideia de que era possível uma revolta. Existem pessoas que são meio desconectadas do mundo, elas não entendem onde estão vivendo. E assim ele faz. E assim ele aconselha, e assim ele começa então, e é óbvio que vai dar errado. E com isso nós vamos ter a primeira grande guerra civil ali de Israel. O reino vai se dividir. O reino passou unido desde a entrada na terra prometida, que o povo era junto. Mesmo no tempo dos juízes, era um povo só. Olha o poder de um conselho ruim. Olha o preço que nós pagamos por não ouvir os bons conselhos. E aqui eu vou ser taxatório nisso aqui. Bom conselho é conselho que vem da palavra do Senhor. Olha o preço que nós pagamos. Aquele reino que vem unido, aquele povo que vem junto, com divergências, mas vem junto, ele se divide.
esse personagem que surgiu aqui, aliás, é uma época dura, né? Ou o povo vai servir Roboão ou vai servir Jeroboão. O ão estava em alta naquele tempo, os nomes, para líderes, né? Jeroboão e Roboão, eu não sei o que é pior. Mas o fato é que ele perde, ele fica das 12 tribos, ele fica com apenas 2 tribos. O reino está dividido. Aliás, nunca mais o reino se juntou. Nunca mais. Conselho maldado dividiu o povo para sempre. Mas a história dele não termina simplesmente com isso. Inclusive, nós vamos ter algumas informações, aí em 1 Reis 14, um pouquinho na frente, algumas informações sobre o Roboão, porque o reinado dele também não acabou ali. No versículo 21, a gente tem a seguinte informação. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido, dentre todas as tribos de Israel, com lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. Outra informação. Das 1.000 mulheres que Salomão teve, esse dito cujo era filho de uma estrangeira, amonita. Daquelas que Deus disse, não vai. Era essa a mãe dele. E ele permanece reinando. E é interessante aqui nós observarmos, primeiro que o reinado dele foi curto, 17 anos. O pai dele reinou por 41. E ele era considerado jovem. Mas quando, e esse é um detalhe, quando o texto nos apresenta Roboão, mesmo Roboão não querendo aceitar os conselhos, a gente percebe que Roboão ele era inteligente. Aliás, ele era filho de Salomão. Roboão não deu uma resposta ruim para o povo de imediato. Lembram que ele tinha pedido um tempo para dar a resposta? 3 dias. Na narrativa bíblica, a gente descobre que ele decide no primeiro dia. Mas ele só vai comunicar ao povo no 3º dia. Segura. Fazendo aquela imagem de que é um rei que está pensando, ponderando, e dá uma resposta terrível. Quando o povo se divide, parece que ele começa a perceber que ele não é tão poderoso assim como ele achava. E ele começa e ele toma algumas decisões curiosas. Nós vamos ter alguns relatos melhor desse momento no livro de Crônicas. A guerra civil está prestes a acontecer e o povo se divide, e então ele vai para a guerra contra Jeroboão. Jeroboão era alguém da corte de Salomão, que quando percebeu que Salomão estava se desviando, ele foi para o Egito, ele fugiu. Segunda Crônicas, capítulo 11, nos traz um relato muito curioso sobre esse momento da vida do povo. Diz o seguinte: quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens da tribo de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperassem o reino. O Senhor, porém, disse a Semaias, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim: assim diz o Senhor, não lutem contra os seus compatriotas, voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Eles obedeceram a palavra do Senhor e não lutaram contra Jeroboão. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Presta atenção nisso aqui, que tem umas coisas com Roboão que são interessantes. Roboão foi muito mal no conselho, em ouvir, e perdeu o reino. Ele prepara, então, uma guerra, ele vai lutar para recuperar o reino. 180.000 dos melhores soldados. Na hora que ele vai se preparar para a guerra, o que é que acontece? Deus age. Temos aqui o retrato de um homem de Deus, um profeta, que diz para eles: não lutem uns com os outros. Deus entra na hora e não permite que o povo se matasse. E o que é interessante aqui? O que Roboão faz quando escuta essa palavra? Ele obedece. Ele não luta. Roboão não era temente ao Senhor, mas ele ouve. Roboão vai demonstrar aqui uma capacidade curiosa, uma habilidade para entender alguns momentos importantes, e ele começa a desenvolver meio que uma aparência aqui.
Roboão, então, fica na dele. Deus diz para não lutarmos uns contra os outros, e ele obedece. Mas o que acontece na sequência do texto? O que acontece aqui quando ele diz que obedeceram? Na sequência diz que ele permaneceu em Jerusalém e fez o quê? O que ele fez? O que está aí no versículo 5? Ele fortificou as cidades. Pastor, qual que é o problema? Se você recebe uma ordem do Senhor dizendo, não faça isso, não lute com o seu irmão, não lute contra o outro, e você diz, ok, eu obedeço, por que é que você vai fortificar a cidade, se você não vai lutar com ele? Roboão desenvolve uma maneira de parecer temente ao Senhor, porque ele estava no povo de Deus. Era um povo que ainda não havia se desviado por completo. E Roboão tem algo fantástico nas mãos dele. Qual que é a cidade que ele reinava? Jerusalém. O que é que tinha em Jerusalém? Que o seu pai havia feito? Quem lembra? Alguns até recentemente foram em São Paulo conhecer a versão brasileira. O que tem lá? O Templo de Salomão. Já viram? São Paulo tem um também. E é bonito, vale a pena. O templo. Gente, o povo ainda tinha essa questão com o templo. Ele tinha o ponto principal do reino, estava na mão dele. Ele diz que não vai lutar contra os seus irmãos. E ele começa a receber pessoas preocupadas, porque o centro da adoração era Jerusalém. E ainda existiam pessoas tementes ao Senhor. E ele passa, então, a administrar isso. E ele começa a receber gente do reino todo que quer lutar e defender o templo. E enquanto essas pessoas estão ali entendendo que é ele que está cuidando, ele está fortificando as cidades. Ele está planejando um golpe. Ele começa a montar uma política que ele parecia para o povo alguém temente ao Senhor. E durante isso ele se levantava contra a própria ordem do Senhor. Roboão desenvolve uma espécie de dupla personalidade aqui. Porque o povo olhava para ele e dizia, esse está defendendo o templo, ele ouve o Senhor, vamos servi-lo. E enquanto ele se fortifica de um lado, ele arma ali as cidades, ele está fazendo e levantando e fortalecendo o seu exército. É impressionante isso. Quando Deus nos manda fazer algo, não faz sentido a gente ficar fazendo o contrário. Ou você obedece ou você não obedece. Deus diz, não lute contra o seu irmão. Tá bom, Senhor, eu não vou lutar, mas você começa a comprar arma. Você começa a armar um plano. Eu não vou lutar contra o meu irmão, mas olha o meu exército aqui, ó. Começa a subir as muralhas. Era óbvio que ele não estava preocupado com isso. No mesmo texto, nós vamos ter outra informação ali, no capítulo 11, sobre a família agora. Porque nós vimos, então, que começou a dar errado na casa de Davi, Salomão piorou, e a Bíblia também narra o que aconteceu com a família dele. Estamos vendo aí o acontecimento já na casa do neto, hein? Situações e atos nossos aqui vão refletir na nossa família lá na frente. 2 Crônicas 11, a partir do versículo 18 diz, Roboão se casou com sua prima Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi. A mãe dela era Abiai, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate deu à luz a 3 filhos, Gel, Semaria, Zizão. Depois Roboão se casou com Maaca, neta de Absalão. Olha que interessante. Maaca deu à luz a Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca mais do que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo teve, olha aqui, 18 esposas e 60 concubinas, que deram à luz a 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, como líder entre seus irmãos, e desse modo deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim, e por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes grande quantidade de suprimentos, arranjou muitas esposas para eles. Olha o final dessa narrativa da família. Sabe o que você percebe aqui? Esse vício, essa deturpação que estava lá com o seu avô Davi, vai passando para o filho, passou para o neto, e o neto passou para os bisnetos.
E nesse aspecto a gente precisa entender que Roboão foi muito mais esperto do que seu avô e seu pai. Porque ele fez questão aqui da grande desgraça de Davi, que foram os filhos contra os filhos. Primeiro que ele separou um filho e disse: é você. Você vai ser o futuro rei. Não se discute isso, todo mundo sabia. E depois ele separou os filhos ali, levou para os lugares melhores do reino, deu dinheiro, e para os filhos, muitas mulheres. Pacificou sua casa da pior maneira possível. Se compararmos com Salomão, ele foi muito melhor. Porque aqui, imagina, 18 esposas, perto de 700. Só que a gente precisa lembrar um detalhe. Quantas tribos Roboão governou? 2. Ele quase perdeu o reino. Mas ao observar aqui esse último detalhe sobre a sua família, a gente percebe que aquele mal continua sendo transmitido de geração para geração. Concessão de pecado dentro de casa é uma desgraça. Passa como um vírus. Adoece a nossa família, a nossa geração. Alguns ficam, e às vezes a gente vê crente nos dias de hoje preocupado com maldição hereditária. As igrejas neopentecostais gostam muito de usar esse termo, maldição hereditária. Queridos, a gente não tem que se preocupar com maldição hereditária. A gente tem que se preocupar com consequência de pecado. O grande problema que acontece e que assola as nossas famílias não é uma maldição que vem lá que a gente não tem culpa. Não. É o pecado que vai sendo passado e não tratado. Isso vai estragando tudo, o seu futuro inteiro. Um abismo chama outro abismo. O que começou com Davi há décadas atrás, terminou com uma família que rachou o reino. O reino foi dividido. O que começou com uma deturpação de Davi, se estendeu de maneira absurda para Salomão e não parou no mesmo pecado. Porque o problema de Davi era sexual, era mulher. Salomão teve um grande problema com mulher, mas Salomão já acumulou outro problema. Não foi um só. O problema de Davi foi mulher. Davi se arrependeu, pecou, chorou, continuou sendo chamado homem segundo o coração de Deus. No fim da vida, Salomão estava prestando culto para uma divindade, que a Bíblia diz que era repulsiva. Moloque. Dentre os rituais para aquelas divindades, Camus e Moloque, existia o sacrifício de criança. Eles montavam imagens com os braços que eram aquecidos com fogo. E as crianças eram colocadas naqueles braços para serem queimadas vivas. Dentro de Israel, o homem mais sábio do mundo participou de cultos assim. Porque um dia ele fez uma concessão. E o seu coração foi se perdendo, se perdendo, se perdendo. Quando abrimos guarda, o diabo entra e quebra tudo. E quebra tudo. E o resultado é que o seu filho divide o reino. E o capítulo 12 de 2 Crônicas traz uma afirmação, e é nela que nós vamos encerrar. 12:1 diz o seguinte: quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Olha aqui. Ele passa 5 anos agindo de maneira dupla, recebendo as pessoas que vêm para cuidar do templo, recebendo as pessoas que não queriam viver num reino dividido, que queriam estar na capital. E ele passa 5 anos se estruturando, mostrando que é alguém que está ouvindo os profetas do Senhor. E quando ele achou que tinha suas cidades fortificadas, quando ele achou que tinha o povo na mão, o que é que ele faz? Dá tchau para Deus. E oficialmente abandona o Senhor.
O resultado de uma vida dupla, em algum momento, é se afastar completamente do Senhor. E não só ele, todo o Israel abandonou a lei do Senhor. É muito comum, quando nos sentimos seguros demais, quando entendemos que a nossa vida está ótima, nos afastarmos de Deus. É impressionante como a comodidade, como a tranquilidade traz um afastamento. Talvez porque na necessidade nós entendemos que precisamos do Senhor, mas a pior coisa que o ser humano tem é entender que não precisa de Deus. É só observar o que tem acontecido com lugares que já foram considerados o berço do Evangelho. Nações que eram nações que buscavam o Senhor e que depois se tornaram nações extremamente bem-sucedidas. E conforme as coisas foram acontecendo, elas foram se esquecendo de Deus. A Europa hoje é um campo necessitado do Evangelho. As pessoas estão indo, as igrejas na Europa estão fechando. Aliás, já fecharam, muitas. A Europa é um chamado continente secularizado, as pessoas não querem saber de Deus lá. Os Estados Unidos tem um negócio lá também, não está tão bom não. E quantos não são os relatos de pessoas que buscaram Deus desesperadamente, querendo algo, e depois que conseguirem, elas simplesmente se afastam do Senhor. Dão as costas. Foi isso que aconteceu com Roboão. E na narrativa, nós não vamos ler todos os textos, mas na narrativa nós vamos descobrir que depois que eles se sentem seguros, Deus vai lá e relembra o tempo dos juízes. O que é que acontecia no tempo dos juízes? Quando o povo se afastava, vinha Deus, chinelada. Vinha Deus e deixa eu mostrar para esse povo quem é que manda aqui. O povo sofria. Roboão se sentia o rei mais esperto do mundo. Deus mandou o Egito. O Egito entrou em Israel, o Egito entrou em Jerusalém e arrebentou tudo. Toda a riqueza de Salomão foi levada para o Egito. Salomão, no auge do seu governo, Salomão fez escudos de ouro. Escudos que mostravam o poder. Escudos que mostravam o dinheiro ali, a questão de como Israel tinha recurso. Escudos de ouro para sua guarda. Já viu ali que você vê em Brasília aqueles desfiles, não tem aquela guarda, a Dragões da Independência, é isso? Que tem aquela farda lá, com aquele chapeuzão. É isso o nome? Quem entende disso? É Dragões da Independência, é isso mesmo? Né? Gente, essa guarda só serve para essa questão. Eu não tenho certeza se o nome é esse, mas enfim, vocês sabem quem é. Eles estão lá para mostrar, e é bonita aquelas fardas. Coisa linda, mas eles estão ali, para mostrar que tem uma tropa diferenciada. Salomão tinha um monte de escudo de ouro só para mostrar que tinha dinheiro. O Egito lá, o Egito entrou lá, levaram tudo, não ficou nada, que Roboão depois, para não se sentir tão humilhado, mandou fazer escudo de bronze para imitar o poder do pai, que ele só usava em dias especiais. O Egito entrou e humilhou tanto Israel, que a gente tem uma declaração no versículo 12, de 2 Crônicas 12, que diz assim: porque Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele, e ele não foi completamente destruído. Ainda haviam coisas boas na terra de Judá. A derrota para o Egito, ali quando eles entram destruindo e saqueando tudo, foi tão grande que ele se humilhou. É aquela hora que Deus chama na chincha, a pessoa percebe que não é nada. Esses momentos são muito dolorosos. Portanto, eu aconselho você que não procure viver esse momento. Entenda você que você precisa do Senhor, antes que Ele queira mostrar para você que você precisa. Porque dói. Porque dói. Roboão se sentiu tão humilhado, que ele se arrepende disso, ele se coloca diante do Senhor, verdadeiramente, olha só,
E por que a gente sabe que foi de verdade? Porque o texto diz, porque ele diz assim, e não foi completamente destruído. Deus diz, tá bom, eu aceito. Mas o texto não vai dizer que ele foi um bom rei. O texto vai dizer que quando ele foi humilhado, ele reconheceu e Deus poupou. Porque o último texto dele fala o seguinte, no versículo 14: ele foi um rei perverso, pois não buscou o Senhor de todo o coração. Roboão viveu a sua vida dividido. Assim como foi a sua infância, onde ele cresceu, ouvindo os conselhos daquele que recebeu a sabedoria do Senhor. E é óbvio que Salomão, com um reino para administrar, e uma casa com 1000 mulheres, ele não foi um bom pai. É óbvio que Roboão foi ensinado pela sua mãe. E a mãe dele era estrangeira, adorava divindades que não eram de acordo, eram coisas falsas. Ele cresceu dividido, vendo o pai falar dos deuses dos seus antepassados e a mãe dos deuses da sua casa. Ele cresceu dessa maneira. E no final nós temos o texto que diz que ele nunca serviu ao Senhor de todo o coração. E a Bíblia diz que Deus deseja e procura pessoas que o busquem de todo o coração. Deus não aceita, não negocia parcialidade. Ou nós de fato somos seu povo, ou de fato nós somos servos de Deus, ou não somos. Não tem meio termo. A narrativa final da vida de Roboão foi de que ele foi perverso. Ele foi enterrado junto com seus antepassados. Ele foi sepultado com Davi, com Salomão. Mas o texto diz que ele foi perverso, dividido a vida inteira. E qual é a aplicação e o que isso tem a ver conosco em 2022, em maio? Queridos, Deus continua não aceitando meio coração. Deus continua não aceitando uma vida dividida. Esse negócio de achar que no domingo vai dar para acertar as contas com Deus, mas na hora real das decisões, das tomadas, dos sacrifícios, a resposta for não, e você acha, não, mas Deus vai entender nada. Ou você entende e submete a sua vida ao Senhor, ou no final você vai ter o mesmo termo, não buscou o Senhor de todo o coração. E as pessoas que não buscam ao Senhor de todo o coração, recebem o nome de perversos, enganadores. Infelizmente, uma das características que nós temos é a de desenvolver máscaras, papéis, de sermos pessoas diferentes em grupos diferentes. Isso é ter o coração dividido. Na igreja eu sou assim, mas lá fora eu sou assado. Com um grupo eu tenho um determinado linguajar, com outro grupo eu tenho outro jeito. Deus não está em busca de corações que são divididos. Corações divididos dividem as famílias. Os nossos filhos sabem. Aquelas crianças que estão ali em cima, aprendendo, quando elas recebem uma afirmativa do Evangelho, quando elas recebem uma mensagem, uma história, quando elas ouvem uma afirmação da parte do Senhor, sabe o que é que elas fazem? Elas lembram dos seus pais na hora. Elas sabem. Elas sabem. O que começou errado com Davi foi uma tragédia na vida lá do neto.
Inclusive, na sequência, os reinos vão mudar e os reis vão ficar assim, e nenhum vai servir ao Senhor de verdade. É uma loucura esse negócio. O reino é dividido e é todo mundo ruim nessa história, porque todos eles se esquecem do Senhor. O segredo para a tua família não é uma boa terapia, não é brinquedo ou tecnologia, não são viagens, não é roupa, é servir ao Senhor de todo o coração. O grande segredo de uma família de fato ajustada não é a nossa capacidade de ter algo. A maior riqueza que você pode deixar para os seus filhos não é a faculdade, não é a pós-graduação. É o acesso real ao Senhor. O maior presente que as nossas famílias podem de fato receber são corações comprometidos com esse Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que nós servimos. Queria convidar o Ministério de Louvor a subir aqui. E queria sinceramente que você refletisse se na verdade não tem desenvolvido uma vida dupla como o próprio Roboão. Roboão, querendo administrar o templo, criou uma capa de alguém que ouvia a Deus e até obedecia. Deus disse para não lutarmos contra os nossos irmãos, não vamos lutar. E enquanto ele dizia isso para o povo, para o seu exército, ele diz: fortifica tudo, que na hora certa a gente ganha desses homens. Que cara de pau. Talvez muitos de nós estejamos prestes a passar pela mesma situação de Roboão. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Será que, ao conquistarmos o que tanto sonhamos, o nosso comportamento será esse? Talvez você já até esteja com o coração entristecido. Talvez você já até esteja nessa fase, achando que conquistou, está achando que é alguém. Tem um bocado de gente, às vezes a gente escuta as expressões, a avó falava um negócio assim: fulano engrossou o cangote. O que é engrossar o cangote? É achar que já é alguém. Vocês conhecem, eu percebi, uns deram risada, vocês já ouviram essa expressão. Tem gente que anda engrossando o cangote, achando que é alguém, Meu querido, aproveita e escuta o que a Bíblia está dizendo para você. Não queira que Deus prove para você que você não é ninguém. Se sujeita a Ele antes. Permita que a sua família conheça alguém que de fato busca a Deus. Que os nossos filhos e netos conheçam pessoas realmente íntegras de coração. É o maior tesouro, é a maior herança. De que adianta você disponibilizar ao seu filho acesso ao mundo, à tecnologia, à faculdade, a todas as coisas, e se ele não tiver a base, se ele não tiver uma relação real com o Senhor, o final vai ser triste. Se você tem condições de proporcionar todas essas coisas, proporcione, mas antes se preocupe em proporcionar a ele um conhecimento real de alguém que vive com Deus. Feche seus olhos. Deus sabe, e você também, se você tem tido uma vida dupla. Deus sabe se você tem tido uma vida dupla. E se você tem tido essa vida dupla, o seu final não será bom.
Então, seja sincero, abre o teu coração. Peça ao Senhor a capacidade de realmente obedecer. Não fique aí esperando o momento certo de entregar a sua vida, porque esse momento certo não vai chegar nunca. E você vai perder o que tem de mais importante, que é viver com Ele. Tenha a coragem de tomar uma decisão real. Peça perdão por o que tiver que ser corrigido e permita a Ele corrigir. Que ninguém aqui seja chamado de perverso. Que na verdade, ao final das nossas vidas, todos nós possamos ser reconhecidos como alguém que serviu ao Senhor de coração inteiro. Coloque sua família diante do Senhor em oração. Cubra sua família em oração. E viva. Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa presença. Pai, a Tua palavra nos dá todo o tipo de exemplo. Esta noite nós vemos até mesmo um rei que viveu uma vida dupla. Pai, quantos de nós não temos caminhado também pela duplicidade, parecendo crentes, parecendo pessoas que de fato ouvem, mas que no fundo as decisões são tomadas segundo as nossas próprias vontades. Pai, tens misericórdia, controla as nossas ações, nos ajuda a submeter os nossos corações diante do Senhor. Através do Teu Santo Espírito, quebra, Pai, o nosso orgulho. Ajuda-nos a de fato a renunciar às nossas próprias vidas, a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a nos alegrar com isso, e que assim as nossas famílias sejam influenciadas, impactadas pela Tua graça. Oh Deus, toca os nossos corações, traz arrependimento, traz quebrantamento. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.